A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está em Apocalipse, o livro da revelação. Deus quer se revelar a nós. Deus quer que nós saibamos, que nós entendamos as coisas que ainda há de vir. E no capítulo 1 de Apocalipse, agora nos últimos versos, a partir do verso 17, o nosso amado, apóstolo João, ele diz assim: quando eu o vi, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse. Antes de falar sobre o que Jesus disse a João, vamos lembrar o que João viu? A palavra de Deus diz assim, no verso 12. Eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro. Isso vai ser explicado no último versículo deste capítulo. Quando a gente sempre está repetindo que a Bíblia explica a Bíblia, nós vamos ter a explicação sobre o que é esses 7 candelabros, o que são as 7 estrelas. E aqui diz assim, que João ouviu e se virou para ver quem falava com ele. E aí ele tem assim um vislumbre da pessoa de Jesus Cristo. Aquele que ele andou com ele quando estava em carne. Aquele que ele viu ser crucificado. Aquele que ele viu ressuscitado e ser assunto aos céus. Quem é ele? Ele fala. No meio dele estava um ser parecido com um homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha depois de polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Por que eu quis trazer essa visão de João? Ele diz que quando ele tem essa visão, ele cai como morto. Ele não suporta aquela visão. E a voz, como de muitas águas, é ensurdecedor. Se a gente se aproximar assim de uma grande queda de água, nós não conseguimos ouvir o que outra pessoa fala. Esse sol do meio-dia, lembrando que eram regiões de deserto, que o povo judeu de Israel está acostumado. Então o sol do meio-dia no deserto, dá para imaginar? Agora, por que é tão importante? Por que eu gosto tanto dessa descrição de Jesus? Porque ainda hoje, no nossa época, no nosso tempo, as pessoas querem ter como uma lembrança, uma visão, aquele Jesus pendurado na cruz.
crucificado, todo machucado, padecendo, morrendo, como um cordeiro que foi colocado ali na cruz. Tudo isso é verdade. Mas o nosso Jesus não se encontra mais numa cruz, nem se encontra mais no túmulo. Ninguém ressuscitou e voltou aos céus e foi glorificado e se encontra numa visão como essa que João viu. Então, nós precisamos de lembrar, Jesus não ficou derrotado numa morte de cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então é essa visão que João tem. O mesmo João que andou com Jesus. E ele também viu Jesus crucificado. Mas o que João tem de lembrança? Um Jesus que venceu a morte. Um Jesus que ressuscitou. E agora, João tem essa visão e diz: quando eu vi esta visão, e é essa visão que fica para mim e para você, lembrar desse Jesus que agora João descreve, né? E aí ele diz, Jesus diz para ele quando ele cai como morto nos seus pés, ele diz assim: não tenha medo. Essa visão que João tem de estremecer, o próprio Jesus disse para ele: não tenha medo. Eu sou. Olha o eu sou, desde a época ali de Moisés se apresentando como eu sou, no Evangelho de João se apresenta como eu sou, e agora ele se apresenta e diz: eu sou o primeiro e o último. Não há outro, nunca teve outro antes de Jesus e não há e nunca existirá outro igual a Jesus. E ele diz: eu sou aquele que vive. Estive morto, é verdade, eu estive morto, mas agora vivo e vivo para todo o sempre. Então esse é o Jesus que nós temos que lembrar. Esse é o Jesus que nós temos que trazer para a nossa vida. Um Jesus poderoso. Um Jesus que ressuscitou, que da sua boca saía uma espada de 2 gumes. É uma palavra forte, é uma palavra viva. Corta para um lado e corta para o outro. Ninguém pode resistir à palavra viva que é o Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Esse é o meu Jesus, o nosso Jesus. Ele diz que ele tem autoridade sobre o mundo dos vivos e também sobre o mundo dos mortos. Sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Quer dizer, Satanás não tem autoridade sobre a morte. Não tem autoridade sobre o mundo dos mortos. O que nós entendemos é que Jesus é soberano. Tudo que está acontecendo na terra hoje, né? Ainda no ano de 2022, essa pandemia, tantas mortes, Deus não perdeu o controle.
Satanás não tem poder sobre a morte. Tudo que acontece está no controle de Deus. Satanás é um derrotado. Deus autoriza. Não há autoridade nenhuma em Satanás. É Jesus, é Deus quem autoriza. E ele continua dizendo: portanto, João, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Veja bem, aqui nós temos uma revelação. O Apocalipse, ele foi escrito para aquelas coisas que já estavam acontecendo naquela época. As igrejas que ele vai escrever já existiam naquela época, mas também, como a palavra de Deus é viva, ele escreve para a igreja de hoje. E ele escreve sobre coisas que já aconteceram, sobre coisas que estão acontecendo e sobre as coisas que ainda vão acontecer. Essas aqui a gente teme muito, né? As que ainda vão acontecer, que nós não sabemos, que nós não temos certeza. Por isso é tão importante uma vida santa, uma vida obediente, uma vida de aprendizado contínuo, ou seja, um estilo de vida que agrada a Deus. E ele termina dizendo assim: o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então nós entendemos que as 7 estrelas são os líderes. João estava escrevendo aos líderes das 7 igrejas que nós vamos estudar. E hoje essas estrelas são os nossos líderes espirituais, são os nossos pastores. As cartas são direcionadas a líderes, a pessoas que pastoreiam. E ele diz assim: e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Os candelabros são as igrejas. Essa é a revelação que ele já traz para nós no capítulo 1. Então, tá transparente para nós aqui o capítulo 1. A visão sobre Jesus, quem são os candelabros, quem são as 7 estrelas e toda a revelação que João vem trazendo para nós com muito temor, com muito tremor. E é uma das coisas que as pessoas têm perdido, o temor a Deus. João, quando viu essa visão de Jesus, ele caiu como morto aos seus pés. E hoje as pessoas estão brincando com as coisas santas, sagradas. É muito sério, muito sério. Não podemos brincar com o que é santo, com o que é sagrado. É para nos render, é para nos jogar como mortos aos pés do Senhor Jesus. Fica essa palavra para nossa meditação.